Amém. Glória a Deus. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 124. Todos acharam? Amém. 124. 124, né? Isso. É que eu respondi o Provérbios. A fita está aqui, acho que é outro. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. As águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós livres estamos. Glória a Deus. O nosso socorro está em o nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Senhor, nós queremos te agradecer. Nós queremos te louvar, Pai. Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor não tem permitido que não nos falte nada, Senhor. Por isso nós queremos te louvar, te agradecer, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, Senhor. Como nós podemos, como Davi, entoar cânticos, Pai, lembrando as suas maravilhas em nossa vida, Senhor. Pai, e eu quero rogar a Ti, fala ao nosso coração esta noite, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a compreender, Pai, que o Senhor está no controle. Todas as coisas. Em todas as coisas. O Senhor está no controle. Se não fosse o Senhor que estava ao nosso lado, o que seria de nós? Ah, Pai, eu te louvo por isso, Senhor. A Tua presença é real. A Tua presença é real. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Antes de eu começar a ministrar, né? Eu estava ali atrás, o Espírito Santo me incomodou com uma coisa, né? Eu não sei se a sua Bíblia tem assim algumas marcações, né? Mas na minha aqui, antes do Salmo, está assim, cântico de romagem. Você sabe o que é um cântico de romagem? Ou cântico de degraus. Algumas pode ser que esteja escrito cânticos de degraus. Nós não podemos esquecer que Israel era uma nação que viveu cativa. Mas eles tinham que chegar a Jerusalém para entoar cânticos ao Senhor, para adorar ao Senhor, para cultuar ao Senhor. E o cântico de romagem, ou salmo de romagem, ou salmo de degraus, porque assim de passo em passo eles iam proclamando as maravilhas que o Senhor fez. Em toda a sua peregrinação, então se você quiser anotar, do Salmo 120 ao Salmo 134 são chamados salmos de romagem ou salmos de degraus, que são salmos que em todo tempo enaltecem ao Senhor, engrandecem ao Senhor, pelo livramento, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Aí você pode perguntar, mas Chico, por que você está falando tudo isso? Porque, amados, nós também somos peregrinos. Nós também estamos de passagem. Aqui não é o nosso lar. Sua casa é bonita, né? Tá 10 lá, o apartamento tá bacana, a casa é linda. Deixa eu te dar uma boa notícia. A sua casa é melhor. Porque a sua casa é no lar celestial, onde o Senhor está preparando e guardando para cada um de nós. Isso é tremendo, amados. E esse era o intuito que eles entoavam esses cânticos, esses salmos de romagem, né? Porque eles estavam refletindo os sentimentos
as experiências reais que eles passaram. E eu queria convidar você essa noite também, porque nós estamos encerrando esse ano de 2023, né? Essa é a nossa última reunião. Então a gente gostaria que a gente tivesse esse sentimento de entender que 2023 foi um ano ruim. Não pense assim. Traz à memória os feitos do Senhor na sua vida. Eu tenho certeza que tem feitos do Senhor na sua vida nesse ano. Tem livramentos do Senhor na sua vida. Amém? E eu queria destacar alguns pontos, né? Especificamente do Salmo 124, que ele está entre esses salmos de degraus, né? Porque Davi, ele está trazendo à memória as coisas que o Senhor fez pelo povo. O livramento que o Senhor fez, né? E interessante que ele vai descrevendo situações que são bem difíceis. Mas em cada uma dessas situações o Senhor livrou. E se você parar e pensar aqui, ele fala de águas, ele fala de feras. Alguém aqui já viu, né, como uma fera faz com a sua presa? Ela dá chance para a presa? Não dá chance, né? Ele fala do laço de passarinheiro. Eu já tive a experiência de ver, amados, que coisa terrível é esse laço de passarinheiro. Eles amarram numa extremidade de cada colonhão assim, e vem batendo, os pássaros voam e ficam presos na rede. É uma cena triste de ver. Por isso que me enche os olhos quando o Senhor fala que Ele nos livra do laço dos passarinheiros, que está no plural aqui. Não é só um passarinheiro, são dos passarinheiros. Mas a gente vai aprofundar um pouco mais. E interessante, assim, esse é um salmo que a gente não sabe exatamente o contexto que ele foi escrito. Há possibilidade que Davi escreveu para falar acerca dos insultos de Golias. Não sei. Ou da perseguição insana de Saul, né? Ou mesmo a conspiração de seu filho Absalão. Nós não sabemos. Mas o importante aqui é a gente trazer a memória aqui, é que Davi está falando dos feitos do Senhor. O coração dele era grato pelos feitos do Senhor. Eu vejo aqui nesse salmo que Davi nos deixa registrado que, como filhos de Deus, eu e você, podemos estar enfrentando situações parecidas. Porque, eu não sei se você percebe, mas ele fala, por exemplo, no versículo 4, de águas que submergem a alma. Quantas pessoas nesses dias não estão enfermos da alma? Vamos ser sinceros. Quantas pessoas? Agora, há quantos anos foi escrito esse salmo? Davi não tinha Facebook, não tinha Instagram, não tinha Google, ou como chama aquele aparelhinho lá que fala? Alexa. Ele não tinha. 3.000 anos, né? Mas ele entendia que tinha águas que submergem a alma. Águas impetuosas que passam sobre a alma. Como que nós temos lidado com isso? Eu fiquei pensando, numa dessas madrugadas, eu estava orando e pensando sobre isso, né? Porque é assim, o inimigo ele é rápido em nos causar dano. Quer ver um exemplo? A gente passa a usar o celular, aí é criado uma Pix, né? Qual é a primeira coisa que acontece? Golpe do Pix. Quem aqui não tem alguém próximo que não caiu no golpe do Pix? Eu tenho pessoas íntimas que eu falei, mas misericórdia, como que você caiu nisso? E coisa, valor alto.
mas é obra do inimigo. Bilhete premiado é mais antigo, né? Mas as pessoas caem. Não cai? Cartão de crédito clonado. Então vocês percebem, o inimigo está sempre maquinando para nos causar dano. Isso são águas que tentam submergir a nossa alma, tirar a nossa paz, tirar a gente da centralidade de Cristo. Porque se tem uma coisa que nos afasta da centralidade de Cristo, é mexer na nossa situação financeira. Ou não? Ah, a gente perde a paz, hein? Principalmente se for um golpezinho, né? É. Só que Davi está lembrando para mim e para você essa noite que o Senhor não nos entrega como presa aos nossos inimigos. O Senhor nos preserva. O inimigo vem e tenta nos surrupiar, o Senhor nos dá em dobro. Nos abençoa. Naquele momento, na noite mais escura, como o Guilherme falou agora há pouco, que nem sabia que iria dizer sobre isso, né? Mas pode ser que na noite mais escura que você esteja enfrentando, quando amanhecer o dia, a situação mudou. É ou não é? Porque nós servimos a um Deus que é fiel. Amém. Deus fiel. E mais do que nunca, como discípulos de Cristo, nós fomos alertados, avisados, que nós vivemos num terreno hostil. É ou não é? Sim. O Senhor Jesus mesmo nos alertou. Ele falou, no mundo tereis aflições, mas tende Bom ânimo. Como é difícil ter bom ânimo, né? Ou estou enganado? No meio da aflição. Mas o Senhor falou, tende bom ânimo. A minha oração tem sido, Senhor, eu quero aprender acerca do teu ânimo. Eu quero aprender. E tem algumas lições que eu queria compartilhar com você, que esse salmo nos abençoa. A primeira lição que eu queria destacar é cuidado com as armadilhas invisíveis. Versículo 7. Diz assim, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Queridos, cuidado com os laços. Às vezes a gente pensa assim, não, eu tiro de letra. Ah, eu sou muito assim, eu consigo perceber. Queridos, cuidado. O nosso inimigo é sagaz. Ele é sagaz. Muitas armadilhas existiam no caminho do povo de Deus para tornar-nos escravos. Mas o Senhor ia os livrando. E da mesma forma eu vejo que nos nossos dias nós também temos armadilhas que querem nos fazer escravos. Posso dar um exemplo ou não? Amados, isso aqui é uma armadilha. Estão vendo? Todo mundo aí tem um, né? Que maravilha, né? Que coisa, invenção maravilhosa, né? Mas cuidado, porque pode ser uma armadilha. A gente não pode estar desatento que o nosso adversário, ele está como um leão ao nosso derredor para nos tragar. A gente precisa aprender a sempre lidar com a ira do mundo.
E interessante que essa ira do mundo, eu estava orando a Deus para tentar assim, entender uma forma para explicar para vocês, né? E Deus me deu uma graça, que o que é essa ira de Deus, essa ira do mundo que vem contra nós, né? Ela é como aquela fornalha de Daniel. Vocês se lembram? Qual foi a ordem do rei em relação à fornalha? 7 vezes mais. Mas era a forma que os inimigos eram jogados nela? Não. Por que para os filhos de Deus mandou acender 7 vezes mais? Então vocês percebem? Eu falei, Senhor, que maravilha. Porque para o inimigo funciona assim. Fagulhas, se é um servo de Deus, se torna chama. Fogo se torna 7 vezes mais forte. Nós não podemos brincar com as coisas espirituais. No campo espiritual não tem pacifismo. Eu sempre falo isso para vocês. Nós não podemos dar as costas para o inimigo, porque não tem pacifismo. A gente precisa sempre ter discernimento, orar a Deus, antes de fazer qualquer coisa, antes de sair de casa. Amados, nós temos a oração. Ora ao Senhor, Senhor, me guarda, me livra do mal. Me ajuda. Vai almoçar? Ora. Porque você pode sofrer um engasgo. Que é isso, Chico? Amados, a gente tem um inimigo que ele está maquinando formas de nos atacar. As coisas não acontecem de qualquer forma, não. O inimigo ele sempre tem um propósito. E o propósito é nos destruir. E como eu falei, o laço é uma armadilha invisível. Eu e você não vemos. Como eu falei, o passarinho, ele não vê o laço. Se você quiser, depois pesquisa como que é o laço para pegar o passarinho. O passarinho cai, porque o passarinho é muito simples. E eu vejo muitas vezes nós também somos. E nós caímos porque a gente está desatento. A gente está, né, deslumbrando as coisas bonitas, né, que é um laço. Amados, o inimigo sempre vai nos atrair com iscas vantajosas. Cuidado com as vantagens. Cuidado. Sabe? Cuidado em buscar aquilo que te dá prazer. Porque o final disso, você pode encontrar tormento. Quando a gente toma posse daquilo que parece ser um cardápio saboroso, que vai ser uma maravilha, no final a gente encontra morte. Mais uma vez, o nosso inimigo ele é especialista em colocar laços na nossa vida. E como eu falei, nós somos ingênuos. Quer ver uma ingenuidade que a maioria de nós caímos? É esperar a atitude cristã de quem não é cristão. A gente é tão ingênuo, a gente acha, amados, se a pessoa não confessa Jesus Cristo como Senhor, ela nunca vai ter uma atitude cristã. Eu fico assim, refletindo, né? Como Davi foi muito usado pelo Senhor aqui, na alegoria que ele usou para falar de uma coisa tão importante, né? Porque se tem um animal que é ingênuo, é o pássaro, né? É ou não é? E nós somos frágeis como um pássaro. Porque a gente é atraído facilmente por iscas enganadoras. E
quase sempre, a gente está colocando o nosso pé num laço. Colocando o corpo inteiro num laço. Achando que a gente está tendo vantagem. Mas a gente está entrando numa armadilha. E tem uma coisa interessante também que Davi coloca aqui, amados. Se você pensa que você é capaz de se safar de uma armadilha, você está enganado. Só o Senhor pode nos livrar das arapucas, das ciladas do inimigo. Só o Senhor pode nos livrar. Os nossos próprios esforços nos amarram mais ainda nos laços. Isso é sério, amados. Nós precisamos cada vez mais confiar, como o salmista Davi diz, que é o Senhor que quebra o laço e nós nos vemos livres. Aqui ele não está falando que eu e você quebramos o laço. É o Senhor que quebra o laço. É o Senhor. Lembra como ele começa o salmo? Não fosse o Senhor que está ao nosso lado. Amados, o quanto você tem buscado o conselho do Senhor. O quanto você tem buscado, Senhor, me livra dessas armadilhas. Como eu falei, nós estamos numa caminhada rumo a Jerusalém celestial, ou não? Alguém tem dúvida? Nós somos peregrinos indo para Jerusalém celestial. Vocês acham que o inimigo está contente com isso? A alegria do inimigo é tirar o cristão da sua caminhada para Jerusalém celestial. Sabe uma das coisas que eu tenho ficado mais assim triste de ver, amados? Pessoas que eram assim, louvavam ao Senhor. Cantores assim que tinham uma voz linda, né, do segmento gospel, né? Estão se afastando. Teve um caso há pouco tempo de uma moça que falou que não quer nem o sobrenome da família mais. Laço. A gente não pode esquecer que no caminho para Jerusalém celestial tem armadilhas, tem laços, há tropeços no caminho. E se você disser que você não está tropeçando, amados, cuidado. Porque o Senhor fala que todos pecaram e todos carecemos da misericórdia do Senhor. Aquele que diz que não tem pecado, já pecou já. E mais uma vez, perdão, amados, se eu estou sendo repetitivo, mas cuidado com as distrações. Como o Espírito Santo tem falado no meu coração nesses dias, as distrações têm nos tirado do santo caminho. As distrações são perigosas. O laço do passarinheiro é o pecado que tenazmente nos assedia. E como eu falei, esse laço a gente não vê, são invisíveis. Então eles têm muitos formatos. Às vezes você pensa em laço, você acha que é uma corda, né? Aqueles desenhinhos do pica-pau, né? Ele tá andando lá, os inimigos dele põem as armadilhas para ele cair, né? Mas aqui a gente não sabe. Laço pode ter uma forma diferente. Pode ser aquele carrão lindo que você está sonhando. Pode ser aquela geladeira multiplex, 3 portas, né? Televisão de 64 polegadas. Cada um sabe o laço que o inimigo está nos colocando, amados. O laço, ele tem muitos formatos e oferece muitas vantagens.
Por isso que é perigoso. Porque a aparência dele tem a aparência de coisa boa. Mas é uma farsa. Promete satisfação, mas produz culpa. Então aqui está o remédio. Você quer perceber se é um laço? Se você está sem paz, ou já começa a ter aquele sentimento de culpa, pode ver que é um laço. Se você está fazendo algo e você não está se sentindo bem, não está em paz, para. O laço ele promete liberdade, mas ele traz prisão. Promete vida, mas ele mata. E Davi declara que como um pássaro capturado por um laço, assim estávamos nós. E mais uma vez eu quero chamar a sua atenção aqui para um detalhe. Como que começa o versículo 7? Salvou-nos a nossa alma. Porque como que o inimigo faz para nos pegar num laço? Primeiro ele faz a gente ver. Não foi assim que Eva caiu? Ela olhou a fruta e achou que era o quê? Agradável aos olhos. E depois? Mexe com aqui, ó. Vocês percebem? O inimigo, ele é, amados, ele é sagaz. Então, vai parecer para nós agradável. Vai parecer algo saboroso. Mas no final, o que faz? Traz laço. Um outro detalhe interessante, ele usa a figura da enchente no versículo 4, como eu falei, né? Porque águas que nos teriam submergido, né? Então é uma enchente, né? Vem, submerge, né? Enche tudo. Então, são situações que acontecem e a gente está esperando. E aqui, eu não sei, eu estava orando em relação a essa palavra, né? E me veio à mente, assim, quando fala dessa questão de enchente que vem, porque tira a gente, primeiro a enchente, qual a primeira coisa que a enchente faz? Se a gente submerge, ela faz o quê? Ela tira a nossa sustentação, a gente sai do chão. E quando a gente sai do chão, quando a gente sai do chão, qual que é a nossa sensação? Você está no controle? Você vai para onde a água te levar, né? Não é isso? Só que aqui ele está falando da alma, de pensamentos. E eu percebo que é a mesma coisa. O inimigo, ele tenta muitas vezes fazer os nossos pensamentos. E a gente perde a centralidade. Perde Jesus Cristo do foco. Seja através de uma tragédia pessoal, seja através de perseguição. Quando a amizade do mundo obtém vazão na vida de um cristão, presta atenção, quando a amizade do mundo obtém vazão na vida de um cristão, o cristão perde o controle. Ela sobe, ela cresce, ela precipita, sem poupar nada. É devastação. Eu estive no começo, há pouco tempo lá em Nova Trento, né, e lá eles sofreram com muita enchente lá. É uma devastação, amados.
Era pilhas e pilhas assim de móveis que eles iam pôr fogo, porque precisa destruir, né? Uma coisa absurda, a cidade estava destruída. Agora imagina quando a mente de um cristão, quando começa a dar espaço, dar vazão para amizade com as coisas do mundo. Mais uma vez eu quero lembrar, se o nosso Deus não estiver com a gente, o inimigo nos reduzirá a nada. Cuidado com as armadilhas invisíveis. Mas glória a Deus pelo Senhor, porque é o segundo ponto que eu queria destacar aqui, segunda lição, né? O livramento vem do Senhor. O nosso livramento é uma intervenção divina. Como eu falei, nenhum pássaro pode se livrar sozinho de um laço. Mas vem o Senhor e livra, abre as cadeias. Estava querendo lembrar um filme que tem uma cena que é tão interessante. Filme cristão, né? Se alguém lembrar o nome, me ajuda. Que a mãe tem Alzheimer. E aí o filho vai visitar a mãe e a mãe está assim, olhando para o nada, né? E ele começa a falar, tá vendo? O que adiantou servir o Senhor todo esse tempo? Olha eu como eu estou. Sou o top, sou o maioral. Aí a mãe vira e fala para ele o quê? Você está como um pássaro dentro de uma gaiola, achando que a porta está aberta. Mas já o inimigo vai fechar. Vocês lembram dessa cena do filme? Eu vou lembrar o nome, eu falo. É assim, amados. E aí ela volta a falar coisa com nada. E aí o cara fica parado assim. Como eu falei, a gente não pode se libertar por nós mesmos. Só o Senhor. É Ele quem peleja as minhas e as tuas batalhas. Mas Ele precisa conhecer, Ele precisa saber, Ele precisa que a gente tenha essa íntima comunhão com Ele. Ele quer ouvir a nossa voz, Ele quer ouvir o nosso choro, Ele quer ouvir o nosso lamento. Ele quer transformar o nosso lamento em riso, em alegria. A nossa salvação é uma obra exclusiva do Senhor. É Ele. É Ele. Deus nos amou primeiro, como o apóstolo João fala. Ele nos amou primeiro e nos atraiu para si com laços de amor, com cordas de amor. Ele nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua luz. Tudo provém dele, que nos reconciliou com ele mesmo. Por intermédio de Cristo Jesus. É Ele quem dá o arrependimento. Viu, Smart? É Ele, Jesus Cristo. Oi, Maria. Estou gostando muito da sua explicação, que a gente está tudo certo que você está explicando, é bom para que todo mundo aprenda. Mas a gente precisa também se prevenir que a gente não tem que ter vergonha de orar quando a gente vai comer fora de casa. Qualquer lugar que a gente vai comer, qualquer lugar, a gente tem que formar nossa cabeça e pedir, consagrar ao Senhor. Porque o perigo tem em qualquer lugar, como você está dizendo, né? A gente tem que buscar a presença de Deus, porque a gente percebe que o inimigo é astuto mesmo. Que nem o que souber, às vezes é para dar trampo também, mas eu coloco o Espírito Santo na frente, me ensina o Espírito Santo, me livra. Porque todos nós temos esse perigo.
Mas temos que ter a coragem e o ânimo de orar. E a proteção do Senhor, todo o tempo, né? Amém. E Maria, uma coisa interessante nessa questão de orar, né? Em todo lugar, né? Porque como eu falei para você, a gente vai naquela coisa, na pressa, do dia a dia, das coisas, e vai criando hábitos de deixar. E nós precisamos orar, abençoar. A gente não sabe como aquela comida foi feita. Não sabe se foi consagrado. O Senhor sabe. Ele não fala para nós não comer, mas ele fala para a gente orar e abençoar. Isso é ter discernimento. Amém, queridos? E o terceiro, um último detalhe ainda acerca do livramento. Quem escreve o nosso nome no livro da vida é o Senhor. Viu? O seu nome está escrito, creia nisso. E Ele é o maior interessado que eu e você cumpramos a carreira. Amém, queridos? E o terceiro ponto que eu queria destacar, o Senhor é o nosso socorro. Versículo 8. Nosso socorro está em o nome do Senhor. Aí eu queria chamar a atenção das irmãs, né? Porque eu acho que é sempre bacana lembrar, né? Porque no hebraico, essa palavra socorro, ela é um atributo de Deus. É o Esser. Esser. 3 letrinhas, né? Depois, se você quiser, até tem aqui, eu lembrei, eu escrevi, né? Parece um Y, né? Só que ele é daqui para cá, né? Esser. O que é o Esser? É o ajudador. Ajudadora. Deus deu à mulher. Ele compartilhou com a mulher essa graça de ser ajudadora. E ele, quando ele diz aqui no hebraico, esse salmo, quando ele fala o nosso socorro, Esser, está em o nome do Senhor, Criador do céu e da terra. O nosso socorro não procede, de braço forte. Não procede. Não vem da sabedoria, nem das riquezas. Porque Ele dá, Ele tira. O nosso socorro não vem da terra, mas vem do céu. Vem como um orvalho. Você pode dizer para mim, mas nessas noites quentes, né? Acho que a noite de ontem foi 23 graus, né? Mas eu desafio você vai lá, né? Na virada, está o orvalho lá. O orvalho cai. Porque o orvalho é a promessa do Senhor, que desce como orvalho. Emana como orvalho. Não vem dos poderosos desse mundo, mas vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. O nosso socorro está no nome do Senhor. O nome do Senhor está sobre todo o nome. Mas nós precisamos crer nisso. Parece que quando vem uma situação, eu não sei, amados, né? Eu estou passando por uma situação assim, né? Eu creio na oração. Eu creio no milagre. Deus já me usou várias vezes para curar pessoas, né? E eu estou com a dor lá, eu oro ao Senhor. Falo, Senhor, eu estava orando a Deus, né? Uma dor, né? Aí fui no médico, ele deu a injeção lá. Tirou a dor, né? Mas, glória a Deus. Porque Ele deu inteligência aos médicos. Aí me levou na clínica, não sei se eu já deu testemunho aqui, né? Do Dr. Mário, né? Aí ele falou, qual a sua profissão? Eu falei, sou pastor. Aí ele parou de me tratar e começou a falar comigo. Situações dele. E eu estou falando de Jesus para ele. Não vejo a hora de chegar terça-feira para ir lá e falar de Jesus para ele. Estou orando para que oportunidades aconteçam e esse homem seja ganho. Amém. Para o Senhor. Mandei o Guilherme lá, Guilherme, vai lá, mais um para ganhar ele para o Senhor. Porque é a nossa tarefa, amados, expandir o reino, pregar o Evangelho. Aleluia.
Diante do nome do Senhor se dobra todo o joelho. Era a minha oração essa madrugada passada. Eu falei, Senhor, meu joelho, eu quero voltar a me dobrar meus joelhos em louvor a Ti. Debaixo sobre os céus, na terra e debaixo da terra. No nome do Senhor, há poder para curar. Até quando a gente não vê a resposta da oração. O Senhor está no controle. Amém. Porque o nosso Senhor é Criador dos céus e da terra. Parece que às vezes tem hora que a gente esquece disso, né? Aí a gente passa a achar que é o Elon Musk. Mas não é? Mas Elon Musk é um mortal daqui a pouco. Mas o Senhor é o Criador. Amém. O Senhor planejou, Ele executou. Eu fico pensando, que Criador maravilhoso, né? Ele chega e está formando lá o Luiz Henrique. O salmista fala que a substância ainda estava informe. Estava se criando. Mas ele já projetou o olhar, a expressão, né? Meio iracundo. Mas é a criação dele. Não é? A cor dos olhos. O Senhor fez. Aí vem o inimigo e faz o quê? Coloca um monte de situações na cabeça da gente e faz a gente mudar. Muda aqui, muda ali, muda ali. Amados, nós somos feitura, um poema do Senhor. O Senhor é antes de todas as coisas. Ele é o mesmo, é quem trouxe à existência as coisas que não se existiam. É pouco ou não? Vamos ser sinceros. Ele criou as coisas visíveis e as invisíveis. E ele foi tão maravilhoso, que ele não permite que a gente veja as coisas invisíveis. Porque é terrível, amados. O campo espiritual é terrível. Porque a Bíblia, todos aqueles que tiveram experiência com o campo espiritual, não foi muito boa. Se lembra? Daniel viu o anjo, desfaleceu. Outras versões diz que morreu. Aí o anjo, trouxe a vida. Jacó ficou manco. Davi viu o anjo do Senhor com a espada desembainhada na eira de Araúna. Então, amados, Deus nos poupa. Deus nos abençoa em muitas coisas. Em muitas coisas. Para um pouco e pensa. Eu estava ouvindo esses dias o Marcos Eberlin falando para o Hernandes Dias Lopes, né? Aí eu gosto muito do Eberlin, como cientista, e ele fala, né, que Deus ele é tão tremendo que cientista nenhum sabe o que é o universo. E Deus criou todas as coisas. Com bilhões de anos-luz, que o homem ainda não conseguiu chegar, não sei se vai conseguir chegar, né? Mas foi o Senhor que criou. E aí ele faz esse ambiente tão maravilhoso onde nós vivemos, que tudo que você planta, você colhe. Que coisa maravilhosa. Cada pedacinho foi criado por Ele, para o louvor da sua glória. E eu queria concluir essa mensagem, repetindo das 3 lições que a gente pode tirar desse salmo. Primeiro, eu e você podemos enfrentar muitos perigos
muitas situações que podem até vir para atacar a nossa caminhada cristã, mas o Senhor nos livra. Porém, o segundo, nem sempre Deus nos liberta de algumas situações. Às vezes a gente pode estar enfrentando perigos físicos, podemos estar enfrentando situações. Eu estou aqui com reserva, estou aqui lutando, né? Mas Deus está no controle. Amém. Aleluia, sim. E o terceiro ponto, a maior libertação de todas, é que Deus nos livra de todos os perigos espirituais e eternos. Porque, deixa eu dizer uma coisa para você, interessante. O diabo tenta falar para nós e nos tirar do caminho santo com coisas temporais. Mas o que ele quer, na verdade, é nos tirar do caminho eterno. Porque a promessa que Deus tem para mim e para você é morada eterna. Onde não vai haver choro, dor, ladrão, traça, ferrugem, nada. Deus é fiel. Amém, queridos? Deus é fiel. Creia nisso. Louvado seja o Senhor, nosso socorro. Amém, queridos? Senhor, eu não sei se tem alguém essa noite aqui sofrendo em suas emoções, ou sofrendo no seu físico, mas eu quero pedir a Ti, em nome de Jesus, Pai, livra-nos, Pai, de todas as armadilhas invisíveis, Pai, que o inimigo tenazmente tenta nos atrair. Senhor, livra-nos de nem por um segundo deixarmos de crer que o Senhor está no controle. O Senhor está no controle. Ainda que a situação esteja difícil, aos nossos olhos impossível, mas o Senhor continua no controle. Por isso eu quero Te louvar, Te agradecer e quero pedir a Ti, Senhor, restaura, Senhor, a alma cansada. Restaura, ó Espírito Santo, traz restauração à alma cansada. Espírito atribulado, seja livre. Em nome de Jesus, receba unção, graça. Em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, por todos os livramentos que o Senhor nos deu neste ano. Senhor, pode ser que muitas vezes nós nem vimos o livramento, mas eu tenho certeza que o Senhor nos deu. Por isso nós queremos Te louvar, Te agradecer, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Senhor, eu quero Te louvar, Pai, por todo o amor, Pai, que o Senhor tem por cada um de nós. Amém. O Senhor conhece as nossas lutas, as nossas dificuldades. O Senhor conhece as nossas vitórias, as nossas conquistas também. Senhor, que não seja só no momento ruim, mas que a gente nunca deixe de buscar ao Senhor, ainda que sejam momentos bons de vitória e de alegria, que o nosso coração sempre esteja rendido ao Senhor, Pai, buscando a Ti, Senhor, e confiando no Senhor, Pai. Faz-nos como o povo de Israel, que ia em sua peregrinação, cantando os salmos de romagem, lembrando dos feitos do Senhor, que os feitos do Senhor estejam constantemente em nossos lábios, em nossa mente, em nosso coração, para que a gente sempre, em todo tempo, louve ao Senhor, engrandeça ao Senhor, Pai, que é digno de toda a honra, toda a glória, toda exaltação. Em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém.